Muito bem, graças a Deus, estamos de volta aqui para o nosso quarto episódio dessa série de estudos bíblicos da Arca sobre o tema Espírito, Alma e Corpo. E antes da gente prosseguir, vamos fazer uma oração, vamos consagrar esse momento para o Senhor. Senhor meu Deus, te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Consagramos a Ti, Senhor, nosso espírito, alma e corpo, e pedimos que o Senhor venha nos ensinar, venha falar conosco, venha ministrar, Senhor, a nossa vida e nos dar toda a compreensão, todo o entendimento da Tua verdade. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E hoje, nosso tema vai ser ser humano, corpo. A gente já teve a oportunidade de falar sobre espírito. Semana passada a gente falou sobre alma. E hoje, então, a gente vai falar sobre o corpo humano. E só para lembrar que o nosso texto base para esse estudo, ele está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Agora, falando necessariamente do corpo humano, é importante que a gente entenda que para alguns especialistas, o corpo humano é não somente o corpo humano, mas todos os seres vivos, na verdade, o produto da evolução. Essa evolução, ou melhor, esse pensamento a respeito da evolução é muito comum nos círculos acadêmicos, mas essa ideia, ela ultrapassa essa cerca, digamos assim, e atinge os meios de comunicação que continuam difundindo essa ideia de evolução, evolucionismo, como alguns podem chamar, como aquela que explica a origem da vida aqui no nosso planeta. É interessante levar em consideração que a principal razão dessa ideia é porque ela exclui a pessoa do Criador. Para o evolucionismo, para as teorias relacionadas à evolução da vida, não teve Criador. Não tem Deus criando todas as coisas aconteceram de uma forma diferente. Porém, para nós cristãos, a gente sabe que Deus é o Criador de todas as coisas e que o ser humano, obra da criação de Deus, recebeu o status de imagem e semelhança do Criador. Enquanto alguns círculos preferem acreditar numa ideia que exclui a presença do Criador, nós como cristãos acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do ser humano. Quando a gente fala a respeito dessa ideia de evolução, é interessante também anotar que para esse pensamento, o ser humano, ele existe, não somente o ser humano, mas todas as formas de vida, existem por um mero acaso. Uma casualidade, mera casualidade. Essa forma de pensamento entende que a vida começou de forma espontânea. Formas inanimadas sofreram reações químicas. Essas reações químicas, elas provocaram mudanças nessas formas, deixando de serem inanimadas e passaram a ser formas vivas, simples, mas já vivas. E com um processo de seleção natural, seguindo milhões e milhões de anos, essas formas simples começaram a ficar mais complexas, evoluindo para formas ainda mais sofisticadas de vida, até chegar nos animais e no ser humano e nos demais seres vivos que nós encontramos no nosso planeta. Essa é a forma que acredita que a vida é um mero acaso. Tudo aconteceu de forma espontânea, sem a necessidade de um criador, criando, formando as coisas.
Acontece que esta ideia de evolução, essas teorias, elas têm problemas. Como matemático, eu exploro aqui um dos primeiros ideias problemáticas que essa teoria tem, que é a ideia da própria probabilidade. Para tudo acontecer exatamente como a teoria espera, a gente precisava de um cenário tão bem controlado que ele chega a ser improvável de acontecer. Só para você ter ideia, se o nosso planeta tivesse 1 centímetro mais próximo do Sol ou mais distante do Sol, a realidade aqui seria completamente diferente. Se os elementos naturais que agiram na época da suposta criação da vida, se elas tivessem pequena mudança, já seria o suficiente para provocar um efeito totalmente imprevisível. Por isso, do ponto de vista matemático, a teoria da evolução, tal qual ela é concebida e ensinada, ela é altamente improvável. Nós, de verdade, não conhecemos todas as variáveis, e aí é a questão que a matemática entra para agir. Para você poder criar um modelo que explique uma ideia, você precisa conhecer todas as variáveis que estão dirigindo esse modelo. E no caso da evolução, a gente não conhece essas variáveis, a gente conhece algumas variáveis. E mesmo essas algumas variáveis que são conhecidas, elas não necessariamente são suficientes para que a gente tenha uma explicação de como esse processo da evolução funciona, ou melhor, funcionou. Por isso que, no meu ponto de vista como matemático, eu entendo totalmente que a teoria da evolução é altamente improvável, porque a gente não consegue reproduzir o que foi necessário para explicar esse processo. Mas não é só um ponto de vista matemático. A própria química também tem questões que divergem desse modelo de pensamento evolutivo. A nossa atmosfera, por exemplo, hoje, a gente sabe muito bem que ela não era igual a séculos ou mesmo milênios atrás. Mas a gente não consegue dizer, né, o que foi que causou, quais foram as reações químicas que dispararam esse processo evolutivo. Além disso, a gente não tem como provar que essas reações causariam os efeitos necessários para produzir vida. Então, existe uma série de questões relacionadas tanto à matemática quanto à química que tornam a ideia da teoria da evolução bastante complicada de ser aceita. Mas não é só isso, né? Do próprio ponto de vista da biologia, tem 2 grandes desafios que são bem complicados. O primeiro é que a seleção natural ela parece um evento muito controlado, que garante que somente determinados tipos de mudança prevaleçam, ou melhor, permaneçam, levando a evolução para o próximo nível. Mas se a coisa é casual, se a coisa é espontânea, parece ser uma espontaneidade muito certinha, muito bem dirigida. E na prática as coisas não funcionam assim. A gente sabe que as coisas que são espontâneas ou que são casuais, elas ao mesmo tempo são imprevisíveis. Então, seleção natural é um fenômeno que se leva em conta quando fala de evolução, mas é difícil de imaginar como uma seleção natural funcionou tão bem controlada para provocar somente as mutações necessárias para que os corpos seguissem até onde chegaram.
Outro aspecto que a biologia tem como desafio é explicar por que o ser humano atingiu um estágio de evolução que os outros animais não conseguiram, principalmente no que diz respeito à inteligência. Se estava todo mundo nas mesmas condições e debaixo da mesma linha de tempo, por que a evolução segue caminhos tão diferentes e colocou o homem numa condição tão superior, mas tão superior do ponto de vista de intelecto, que a gente não vê nenhuma similaridade em outros animais? Então são esses, não todos, mas pelo menos alguns motivos que nos levam a acreditar, ou pelo menos a refletir, que essa ideia de teoria de evolução ela é muito improvável. Além disso, vale a gente destacar que a teoria da evolução ela é mais filosófica do que científica, né? Existem mais suposições do que realmente dados que comprovem que essa teoria pode ser apoiada em fatos que se sustentam. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração, porque é uma ideia que é bastante difundida, é uma ideia que é ensinada nas escolas e nas universidades, mas ela tem suas falhas, ela tem as suas limitações. Continuando, né, quando a gente pensa no corpo humano, e essa aqui é bem uma interpretação minha, né? Eu olho para o corpo humano e observo esses dois versículos que estão aqui no livro de Gênesis, que falam exatamente da formação do homem e da formação da mulher. Eu vejo que essa criação de Deus do corpo humano é uma obra de engenharia genética fantástica. Porque imagina, Deus pega uma forma inanimada, era o pó da terra, né? Forma o homem desse pó, transforma esse pó num ser vivo, inteligente, cheio de características. Depois ele pega todo o material genético desse homem, forma uma mulher e constitui então o primeiro casal no planeta Terra, né? Sensacional! Então, né, se algum cientista estiver pensando em fazer uma coisa parecida ou pegar construir uma forma de vida a partir de um material sem vida, vai chegar em segundo lugar, porque Deus já foi o primeiro que fez isso, né? Mas é importante também que a gente tenha muito bem claro que essa posição que olha Deus como Criador, ela não costuma ser aceita devido ao seu contexto, né? Não é porque ela não pode ser provada, porque a outra também não pode ser provada. Tem muitas brechas, muitas informações que não permitem que a gente chegue numa conclusão coerente e se comprove tal ideia. Então, aceitar essa aqui ou aceitar aquela outra, de verdade, é uma questão de fé, é uma questão de crença. Mas é importante que a gente considere também que o fato de você acreditar na evolução tal qual ela é ensinada, uma pessoa assim, de verdade, não se torna mais culta, mais inteligente, mais superior, assim como aquele que acredita que Deus é o Criador de todas as coisas, não é mais inferior, primitivo, ou fundamentalista, ou qualquer outra definição que dê. Porque tudo está baseado na fé. Se você acredita que a vida veio de forma espontânea, mesmo sabendo que não tem como provar, e o que temos são apenas suposições e teorias, ou se você acredita que Deus criou a vida, né, um lado ou outro está baseado na fé. E de verdade, a gente só vai ter a resposta quando a gente chegar lá do outro lado. Amém? Mas o fato é, nós como cristãos acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas. E quando a gente pensa no corpo humano, a palavra de Deus
tem muitos versículos que falam a respeito do corpo. Alguns versículos chamam o corpo de carne. Então, essa referência à carne, na verdade, está falando do nosso corpo, da nossa estrutura física, né? E em outros chama de corpo, que é a forma mais comum. E olha só esses versículos aqui que eu separei, né? O primeiro que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A palavra de Deus nos exorta a glorificar a Deus através do nosso corpo. Então, o nosso corpo tem que ser um instrumento para a honra e para a glória de Deus. Então, quando você cuida do teu corpo, quando você busca manter o seu corpo saudável, fazendo exercícios, se cuidando, tomando remédio quando precisar tomar, alimentando de forma equilibrada e saudável e responsável, você está glorificando a Deus através do corpo. E isso é muito bonito de se pensar, que um corpo saudável, um corpo bem cuidado, um corpo preservado, né, de todos os males que o desequilíbrio pode causar, é um corpo que está glorificando ao Senhor. Olha só, em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, através do nosso corpo, nós cultuamos a Deus. Cultuamos a Deus como a própria palavra nos exorta, de uma forma santa, de uma forma viva e, acima de tudo, uma forma que agrade ao Senhor. Então, a importância do nosso corpo, além de trazer a glória de Deus através do nosso corpo, a gente sabe que com o nosso corpo a gente cultua ao Senhor. Outro versículo, também em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha que versículo maravilhoso, né? Lindo. Nosso corpo é santuário do Espírito de Deus. Então a gente vê, o corpo glorifica ao Senhor, o corpo cultua a Deus e o corpo é um santuário para o Espírito Santo. Então vale total a pena você cuidar desse corpo, preservar esse corpo da melhor maneira possível. Por quê? Porque ele é um santuário, porque ele glorifica, porque ele cultua ao Senhor. E não é só isso. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 13, a palavra do Senhor diz: mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse versículo nos exorta a dedicar o nosso corpo ao Senhor. Antigamente, as religiões de mistério, principalmente nessa época, e mais forte ainda, com a presença do Império Romano, que disseminava esse pensamento, o corpo ele era usado como objeto de sensualidade, uma sensualidade cultual. Ou seja, haviam religiões que promoviam toda forma de prostituição, porque essa forma de prostituição ela agia como parte do culto que se dava a entidades que se adoravam na época dos romanos, até mesmo anterior aos romanos. Isso não era, digamos assim, um privilégio deles, né?
Mas o que Paulo mostra nesse texto é a importância de a gente sair de tudo isso, fugir dessas coisas que estão relacionadas, porque o nosso corpo tem que ser para o Senhor, e não para nos sujar com todo tipo de imoralidade, com todo tipo de sensualidade, porque nestas coisas Deus não se agrada. No último versículo dessa série, está em Tiago, no capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não vamos falar da fé sem obras, mas vamos falar da primeira parte desse versículo. O espírito, aliás, o corpo sem espírito não tem vida. E esse versículo nos leva exatamente para um ponto importante, que é nos mostrar que espírito, alma e corpo são três componentes que estão integrados e interagindo o tempo todo uns com os outros. Então a gente não pode pensar que o ser humano é como um armário. Pensa, um armário, duas gavetinhas, uma gaveta está a alma, outra gaveta está o espírito. Na verdade não funciona muito bem assim, né? Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com dois dos nossos pastores a respeito exatamente desse tema, né? E da complexidade que é falar disso. E nós conversávamos a respeito do entendimento de como alma, corpo, espírito, como eles agem, como eles interagem, exatamente pensando como um chá. Quando você prepara o chá, tem a água, tem o sachê, que você coloca de hortelã, de morango, o que quer que seja, e o adoçante ou o açúcar. Quando você olha para aquilo, você sabe que tem água, você sabe que tem o chá, você sabe que tem o doce, mas você não consegue separar um do outro, porque está tão misturado e tão envolvido um com o outro que vira uma coisa única, vira uma coisa só. É claro que um processo químico até consegue separar de volta os três elementos, mas a gente não vai precisar entrar por esse caminho. O importante é que a gente pense e entenda que corpo, alma e espírito, eles estão agindo e interagindo todo o tempo. Então, uma coisa que você faz com o teu corpo reflete na tua alma, assim como reflete no teu espírito. E aquilo que acontece no teu espírito, igual, vai refletir com a tua alma, vai refletir com o teu corpo. Por isso que a palavra do Senhor nos exorta a gente cuidar da alma, do corpo, do espírito, mantendo tudo isso irrepreensível. Foi o texto que nós lemos. Por quê? Porque eles estão sujeitos àquilo que acontece em nós, assim como aquilo que acontece fora de nós, que reflete diretamente na conexão que existe entre o corpo, a alma e o espírito. E é interessante também a gente pensar que o funcionamento do corpo, da alma, do espírito poderia ser, por exemplo, como um aparelho celular. Quando você tem um celular, você tem um aparelho que você vê, que você toca, que normalmente a gente chama isso aqui de hardware, mas aqui dentro tem uma coisa chamada sistema operacional, que é o que faz esse hardware ganhar vida, quando você liga, quando você começa a mexer nele, e aí você instala os aplicativos, faz todas essas coisas. Mas olha só, você pode ter o hardware, você pode ter o sistema operacional com os aplicativos, mas se você não tiver um sinal 3G mantendo a comunicação desse aparelho com tudo que está fora dele, vira um brinquedo, não vira efetivamente um smartphone, um celular. Essa analogia funciona muito bem para o corpo humano. Se a gente pensar no corpo humano como hardware, como a máquina, que
consome energia, que produz coisas, que captura nas coisas através dos sentidos, é fácil da gente entender a razão do corpo. Mas a nossa alma, ela capta esses sentidos e interpreta em forma de experiências, em forma de reações. E cada pessoa tem uma alma que vai interpretar as coisas de uma forma diferente, porque as percepções são diferentes, as reações são diferentes. E o sinal que a gente recebe, que nos faz entender como seres humanos individuais, como seres humanos que transcendem a própria matéria, que têm expectativas, que têm curiosidade, que querem alguma conexão, além dessa conexão física e natural, que é promovida pelo Espírito, mostra toda a nossa complexidade. Como a gente é difícil de entender, mas acima de tudo, como a gente é entendido pelo Senhor. Porque se Ele nos fez, Ele nos conhece. Então Ele sabe as coisas que funcionam para a gente, assim como sabe também as coisas que não vão funcionar. E quando você é criado, formado, moldado pelo Senhor, quando Deus cria em você os sentimentos e a percepção espiritualmente correta a respeito da vida, a respeito do propósito dela, do plano que Deus tem para você, espírito, alma e corpo começam a funcionar de uma forma muito mais sincronizada, que vai te levar a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Na próxima semana a gente vai fechar esse assunto, então a gente vai falar agora desses 3 elementos com mais profundidade. Vamos falar sobre livre-arbítrio, vamos falar sobre pecado, vamos falar sobre a imortalidade da alma e outros assuntos. Então a gente vai fechar agora compilando, todas essas informações e mostrando para cada um de nós a importância de a gente manter o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo irrepreensíveis. Que Deus te abençoe, que Deus continue guardando você, protegendo, suprindo a tua necessidade. Se você tiver dúvida, mande as suas dúvidas, não fique com dúvidas. Compartilha com a gente, vamos ver se a gente consegue ajudar de alguma forma, buscar uma resposta que de verdade traga todo esclarecimento, todo entendimento. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e eu espero você então para o nosso último episódio, onde a gente vai fechar esse assunto de espírito, alma e corpo. Deus te abençoe em nome de Jesus.